No vídeo de hoje eu quero apresentar o passo a passo de como eu transformei isso nisso. Esse aqui é mais um dashboard que a gente criou utilizando apenas Python. Ele foi criado para apresentar todas as transações de imóveis ocorridas no município de Nova York entre 2016 e 2017. Os dados que alimentam esse projeto foram obtidos no Kaggle, são disponibilizados publicamente pela própria Prefeitura de Nova York. E como ele roda no navegador, é possível acessar em qualquer dispositivo, não só computador, como celular e tablet, ou mesmo em outros sistemas operacionais. O código-fonte vai estar na descrição. Dentro do Python, eu usei as bibliotecas Pandas para tratamento e manipulação de dados, NumPy para algumas operações vetoriais que vão surgir ao longo da construção do projeto, Plotly para que a gente consiga criar gráficos iterativos e mesmo os mapas, Dash para a criação dos dashboards e dos componentes que vão ser úteis dentro dele, e os Dash Core Components, que é uma biblioteca dentro do Dash que vai dar acesso a gente a todos os componentes que a gente vai utilizar para fazer seleção e manipulação dos nossos gráficos. Eu também precisei fazer uso da biblioteca Requests, porque no conjunto de dados original não existia uma informação de latitude e longitude de onde os imóveis estavam. Então eu precisei pegar o endereço e utilizar uma API de geolocalização para poder, dado o endereço, encontrar o ponto exato no mapa onde eles se encontram. Como eu disse, o projeto foi criado usando apenas Python, e assim pode ser, mas caso vocês queiram dar um retoque melhor no design, sugiro que estudem um pouquinho de CSS. E o primeiro passo para construir qualquer projeto, não apenas dashboards, é o planejamento. Primeira coisa que eu gosto de fazer é abrir o meu conjunto de dados em um visualizador CSV. Pode ser o Microsoft Excel, a gente também hoje tem as opções do Google, como o Google Sheets. Eu aqui utilizei o Numbers do macOS porque era o mais fácil para mim no momento. Dentro do arquivo CSV, eu gosto de ter uma visão geral sobre o nosso conjunto de dados. É ali que eu vou pensar sobre que tipo de informações eu gostaria de extrair daqui e como um dashboard poderia me ajudar nisso. O primeiro e mais importante passo é a gente pensar quais são as variáveis de interesse. Quais são as variáveis que realmente contêm valor? São essas variáveis que a gente vai querer visualizado dentro de um gráfico, nesse caso um mapa ou um histograma. As demais variáveis serão as de controle. São elas que a gente vai colocar no canto do nosso dashboard e vai nos ajudar a fazer pequenos filtros nos dados. E aí eu acredito que a melhor forma da gente selecionar quem é de controle e quem é de interesse são através de perguntas. Por exemplo, quais são os dados mais úteis para a gente visualizar? Isso porque os inúteis eu posso deletar, quanto menos dados melhor. Quais dados são contínuos ou quais dados são discretos? Variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor, como por exemplo preço de venda, ano de venda. Variáveis discretas são aquelas que podem assumir apenas algumas características, como o bairro na qual o imóvel se encontra ou até mesmo a classe dele. Dependendo se nossa variável for contínua ou discreta, a gente vai querer utilizar gráficos e ferramentas diferentes para cada um deles. Uma outra pergunta importante nessa análise principal: existe algum problema nos dados? Eu mesmo nessa etapa percebi que a coluna preço de venda, para alguns casos apareciam preços zerados contendo só um risco, ou mesmo transações muito baixas, por menos de 100 mil, apartamentos muito grandes com muitas unidades. E essa informação é respondida pela própria Prefeitura de Nova York, que ao postar o dado colocou que algumas das transações ocorrem entre parênteses, e isso faz com que o valor registrado ali seja apenas simbólico. Então, depois de uma análise geral, a gente pode concluir que a principal variável de interesse aqui é o preço dos imóveis. Talvez a metragem ou o ano também sejam úteis, mas claro, a gente entender onde é que estão localizados os imóveis mais caros, de longe é a resposta que a gente gostaria de ver respondida pelo dashboard. Mas não se preocupe, você não precisa encontrar todos os problemas dos dados aqui. Na verdade, os mais importantes realmente vão começar a surgir quando a gente tentar de fato implementar o dashboard. E o principal problema que esse conjunto de dados tinha para visualizar no mapa, que era o meu objetivo principal, é que não havia informação de latitude e longitude. Os imóveis, na verdade, só continham uma pequena coluna informando o endereço. Então, para resolver esse problema, eu resolvi criar um pequeno script baseado num artigo que eu encontrei muito bom da Here, que é uma plataforma focada especificamente nesse tipo de problema. O script, na verdade, acabou demorando bastante. Ao total foram 10 horas, eu comecei às 6 da tarde, e como vocês podem ver, lá pelas 22 a gente não estava nem na metade. No dia seguinte, quando eu voltei, o script tinha terminado. Eu peguei e salvei todas essas informações num outro conjunto de dados que eu chamei de conjunto de dados limpo, que vai estar aqui na descrição junto com o projeto. Após isso, o nosso conjunto de dados está bem preparado e é hora de ir para o código. Aqui eu vou utilizar o Visual Studio Code, que é a ideia que eu mais gosto quando se trata de programar projetos maiores,
como esse. Eu comecei aqui usando um setup padrão que eu indico para todos os alunos da plataforma da Zimove Academy que fazem o curso de dashboards interativos. Nesse setup a gente vai conseguir quebrar o nosso projeto em componentes, separando cada parte do layout em um arquivo separado. Isso faz com que o projeto seja muito mais organizado e muito mais fácil de trabalhar em equipe, coisa que a gente não consegue quando a gente segue o setup sugerido pelo Dash. A primeira parte dentro do código é a ingestão e tratamento de dados. Aqui eu carreguei nossos dados com pandas e durante esse processo eu gosto muito de utilizar o terminal iterativo do Visual Studio Code. Tem gente que gosta de depurar utilizando os próprios depuradores nativos da IDE, mas eu gosto de usar esse terminal porque eu consigo ir jogando código para lá e vendo o resultado dele. Fiz algumas conversões de unidade e ainda converti a coluna datetime para que a gente possa trabalhar certinho com datas. Mas quando eu estava começando a desenvolver esse mapa, antes mesmo de gravar esse vídeo, teve um detalhe que me chamou a atenção. Alguns imóveis possuíam um tamanho tão grande que eles forçavam os outros imóveis a ficarem minúsculos no mapa. Em alguns casos eu nem conseguia visualizar eles. Tinha um imóvel específico que ficava no canto da cidade, mais para o leste, nordeste, que ele era gigantesco. E aí eu fui obrigado a ir até o Google Maps tentar entender se era um problema dos dados ou se aquela informação realmente fazia sentido. E aí eu realmente estava certo. O imóvel era tão grande que eu só conseguia aproximar dele utilizando o Street View pelas ruas laterais. E eu só conseguia aproximar de uma das entradas. Talvez eles sejam daqueles condomínios gigantescos com uma grande área verde. Até gostaria de ver mais, tentei, só que na verdade o porteiro acabou ficando um pouco bravo. Para resolver esse problema, então, eu decidi converter a metragem de todos os apartamentos com mais de 10 mil metros quadrados para 10 mil metros quadrados. Assim, esses poucos super empreendimentos não iam comprometer a visualização dos demais. E eu fiz o mesmo para a coluna Price. Depois de realmente corrigir os problemas dos dados, é hora da gente começar a criar os componentes. Eu criei um arquivo que vai conter o componente do histograma, um arquivo para os mapas e um para os controladores. No componente do mapa, eu fiz os imports, criei uma figura vazia, utilizando o Plotly, e coloquei dentro de um componente de layout que a gente vai utilizar para encaixar na casca do nosso dashboard. E repetir esse processo da mesma forma para o componente do histograma. Feito isso, basta a gente instalar os componentes no arquivo principal e executar para ver como é que está indo. Por enquanto, é isso que temos. Já para os controladores, eu optei por fazer meu dashboard permitir filtros de bairro, metragem e da variação de observação. Então comecei criando algumas variáveis auxiliares que vão ser úteis depois no processo de criar esses controladores. E criei uma variável controllers que vai guardar o layout contendo todo o menu da esquerda do projeto. E aqui, utilizando o Dash Core Components, eu coloquei o logo, o cabeçalho e as labels, um drop-down menu para a seleção de bairro, e um slider para a seleção de metragem. Após instalar esse componente dos controladores, a gente tem isso. E agora o que falta é dar vida ao dashboard. Vamos desenvolver então os callbacks que vão ligar os nossos componentes. Eu resolvi fazer tudo dentro de uma única função, mas era possível ter feito de outras formas. Aqui a gente vai ligar todos os parâmetros dos controladores com os nossos gráficos. A estratégia é bem simples. Os valores que estão selecionados dentro dos controladores vão servir de filtro para os nossos dados. E esses filtros vão ser aplicados e criados mapas que vão ser encaixados dentro dos placeholders criados lá nos componentes. Qualquer alteração em um dos controladores vai fazer com que a função execute e tudo seja atualizado. Após isso, basta a gente criar os gráficos utilizando o Plotly Express, ajustar o layout e retornar o mapa na função. Eu comecei pelo histograma e a gente já tem aí, de certa forma, um dashboard parcialmente funcionando. Para o mapa a ideia é a mesma, só que com pequenos complicadores adicionais. O primeiro foi que eu precisei importar a API Key do Mapbox para conseguir fazer o mapa, e só depois disso que eu consegui utilizar o Plotly Express.ScatterMapbox, passar o dataframe filtrado, as colunas onde a latitude e a longitude estão e a coluna que eu quero utilizar para fazer a colorização dos meus pontos. Depois disso é só fazer um pequeno ajuste no layout para que fique tudo mais bonito e pronto. Aqui a gente já tem o dashboard funcional. E aqui nesse ponto o projeto em tese está pronto. Só que tem um detalhe que me chama a atenção que eu acho que deixaria ele ainda melhor. Quando o Plotly cria o nosso eixo de cores, e aqui no caso o eixo de cores representa o preço dos imóveis, ele assume que essa variável esteja linearmente distribuída nesse eixo. Ou seja, que haja uma proporção igual de apartamentos para cada parte da escala. Desse jeito a cor faria sua função, que é nos ajudar a entender as nuances das diferenças de preço nos imóveis pela cidade. Porém, quando a gente olha para o gráfico, não é isso que acontece. A gente vê a maior parte dos apartamentos no sul e até um pouco do leste, todos em azul. O que é óbvio, a maior parte dos apartamentos custa abaixo de 5 milhões. Então, para corrigir isso aqui, a gente teria que reprojetar o nosso eixo de cores. E aí, para isso, a gente vai precisar de um pouquinho de estatística e de matemática.
Em Data Science, quando estamos analisando alguma variável, é importante compreender a natureza da distribuição dela. A gente gosta de fazer isso utilizando um gráfico em 2 dimensões. No eixo horizontal, a gente coloca os valores da possível variável, que aqui no caso é o preço dos imóveis, e no eixo Y, o percentual de onde se concentram cada um dos dados. O Plotly, nesse caso, ele acha que nossos dados estão equidistribuídos ao longo do eixo de preços. Porém, na realidade, o que temos é uma distribuição com este formato. Ou seja, muitos imóveis custando valores baixos e pouquíssimos imóveis custando valores exorbitantes. Em alguns casos, até 100 vezes o preço dos outros. Talvez a gente esteja falando aí de imóveis de apartamentos de luxo, que realmente podem custar aí 10, 20, 30 vezes mais do que os apartamentos mais básicos. Só que tem alguns imóveis que são tão grandes que eu acho que podem ser até algumas construções empresariais, alguns estádios ou mesmo alguns pavilhões, que fazem com que tanto o preço quanto o tamanho sejam proporcionalmente muito maiores do que os outros. Então a única forma que a gente tem para corrigir isso é pedir para o Plotly entender melhor a distribuição dos dados e ajustar a escala de cores para algo mais correto, que gere mais separação dos dados. O código pode ser um pouco complexo para isso, mas a ideia é simples. E aí agora a gente sai de um mapa com essa cara para essa cara. Repare como o eixo mudou e que a gente tem muito mais separabilidade, consegue entender onde é que realmente estão os preços. E a gente consegue ver até uma diferença entre os imóveis de preços mais baixos que em relação a um pouco mais caros. E agora sim, a gente tem um projeto 100%. E esse é um dos projetos disponíveis na plataforma das Imove Academy. E aí, se você quer entender todas as linhas de código, como eu construí, por que eu fiz cada um dos elementos, a gente colocou esse projeto dentro das Imove Academy e ele faz parte do nosso curso de Dashboards Interativos com Python, que na verdade é uma formação composta por 3 cursos. Python Starter vai te ensinar a programar em Python do zero, mais o curso de análise de dados com pandas e, por fim, Dashboards Interativos usando Plotly e Dash. Então, se não entendeu nada do que eu falei até aqui, eu garanto que esse pacote de 3 cursos vai te ajudar a entender e poder construir dashboards ainda melhores do que esse. Dicas, sugestões, bugs? Deixe aqui nos comentários que a gente está aqui para ajudar. Forte abraço e até o próximo vídeo.